eu gosto muito de dizer o que você não pode fazer, tá? Eu acho muito mais efetivo explicar o que você não deve fazer do que falar boas práticas. Então, primeiro, lógico que vão ter boas práticas aqui mais adiante, mas de cara, eu gostaria muito que você entendesse o que não fazer com o e-mail. Vamos lá? Primeiro, isso daqui acontece e é uma situação até típica de trabalho e eu gostaria que você tivesse muito cuidado. Qual que é essa situação? Imagina que você recebe um e-mail com uma reclamação, recebe um e-mail de alguém falando mal ou apontando algum problema teu ou da tua equipe ou de algo que você é o responsável ou está envolvido, né? Você recebeu um e-mail ali com essa reclamação e na cópia, para piorar, né? Na cópia do e-mail estava o seu chefe ou então alguém do teu cliente ou alguém que aquela informação, da maneira que ela chegou, vai criar um problema na tua imagem, né? Vai criar um problema para você. Qual que é o primeiro sentimento? Responder o e-mail. Né? Não, eu vou responder esse e-mail aqui porque eu preciso me justificar, eu preciso mostrar que a situação não é assim tão simples, né? Então, a primeira reação que a gente tem é exatamente responder a todos e começar uma discussão, um bate-boca por e-mail. Por quê? Isso vai acontecer, tá? A outra pessoa ela vai responder o que você tentando justificar a mensagem inicial dela, respondendo a sua, e você vai mandar uma outra e vai virar aquele bate-boca virtual com um monte de gente em cópia que não está entendendo nada. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Não faça isso, tá? O que você tem que mostrar? Você tem que mostrar, e aqui de cara, é até uma competência, tá? Importante que você tem que ter, que é exatamente a inteligência emocional. Nós vamos ter alguns treinamentos nesse tema, mas por enquanto isso é uma das ações. Respire. E o que você vai fazer? Você não vai responder o e-mail. Você vai ter um contato. Se você trabalhar no mesmo escritório, vá até essa pessoa, entenda o que aconteceu, ou então ligue para ela, tenha uma conversa mais pessoal, mais informal, fale com essa pessoa, entenda aquela situação, tente concluir, né? Coloque o seu posicionamento e tente nessa conversa extrair algumas ações. Tente nessa conversa extrair algumas conclusões que não é exatamente aquilo que ela mandou por e-mail, né? Não é aquela reclamação pura e simples. Você coloca o seu ponto de vista e já de cara sai com algumas ações. O que vocês vão fazer a respeito? Dado esse cenário, desse acordo, né? Dá até para chamar de um acordo, e é realmente ali uma negociação. Dado esse acordo que você celebrou ali rapidamente, aí sim você vai responder, ou em alguns casos até a outra pessoa pode fazer isso, mas o ideal é que você realmente responda com todos em cópia, dizendo: olha, conforme conversamos, as conclusões são essas e essas, e os próximos passos serão esses e esses. Ou de forma objetiva tenta contextualizar as pessoas do que aconteceu. Por quê? Isso aqui vai mostrar que você é orientado a resultado, que você realmente quer resolver o problema e não ficar justificando ali erros e nem criando conflitos, entendeu? Muito importante isso daqui, tá? Isso daqui é algo que normalmente quando a gente começa na liderança, a gente cai fácil nisso daqui, porque a gente é muito zeloso, né, com o nosso trabalho,
com o bom andamento dos nossos projetos, enfim, e quando chega um e-mail torto aí copiando todo mundo, a primeira reação normalmente é responder, e aí você acaba só piorando a situação. Então, seja proativo, né? Entre em contato com a pessoa, resolva ou pelo menos dê andamento naquela situação, chegue num acordo ali e responda ao e-mail com esse acordo, com os próximos passos ou com as conclusões que vocês chegaram, né? Pode até acontecer que não tenha próximo passo, que a pessoa tenha se enganado e você vai lá, explica para ela e aí você vai responder para todo mundo, ó, houve um engano ou a situação não foi bem assim, conforme já conversado com a outra pessoa, a situação é assado. Entendeu? Isso aqui é muito importante, tá? Tente segurar a emoção e usar aí um pouco de uma forma mais estruturada para, mesmo que demore um pouco mais para responder. E aí nessas situações, como você sabe que vai demorar um pouco mais para responder aquele e-mail, o que você pode fazer, principalmente com o teu chefe ou com alguém importante, ou até se você quiser responder para todo mundo ali na hora, é você colocar, olha, estou entrando em contato com o fulano para compreender melhor o que está ocorrendo e decidir os próximos passos. Você pode fazer isso até para que as pessoas não fiquem ansiosas esperando um retorno teu, né? Principalmente o teu chefe. Normalmente, quando ele vê que você tem um problema, no final é um problema dele, ele vai ficar ansioso ali por saber o que está acontecendo. E aí você respondendo que já está tratando isso com a quem enviou o e-mail, você gestiona melhor as expectativas e as ansiedades aí, tá? Legal? Foi exatamente isso que eu coloquei aqui, ó, em paralelo, né? Ou seja, enquanto você está resolvendo de forma mais informal essa situação, você vai falar com o seu chefe, vai ou responder o e-mail ou ligar para o seu chefe para informar que está tratando daquela situação. Beleza? Outro ponto. Não tente no corpo do e-mail explicar o cenário, justificar argumentações, colocar conclusões. Simplesmente o e-mail não funciona assim, tá? Olha, dificilmente e as pessoas leem e-mails com mais de 2 ou 3 linhas, tá? E se lerem, elas vão ler e não vão entender. Tá? As pessoas não dão a atenção que deveria dar para o e-mail, tá? E olha, quanto maior o cargo, pior fica, tá? Eu já trabalhei com diretores aí que e-mails com mais de uma linha, ele simplesmente não ia, tá? Esquece, ele não ia perder o tempo dele tentando entender uma mensagem muito elaborada por e-mail. E-mail é um negócio para você mandar uma mensagem curta e objetiva. Enfim, há contestações a esse pensamento, mas de fato, mandar uma carta por e-mail não funciona, esquece. Não tenta escrever um parágrafo inteiro para contextualizar, depois passar argumento por argumento para depois concluir um raciocínio, esquece. Se você precisa mandar uma conclusão sua ou uma decisão que você tomou, no e-mail manda a conclusão, não explica cenário, não argumenta nada. Manda a conclusão e depois liga para aquela pessoa, se for o caso, marca uma reunião e explica melhor o que você quis dizer por e-mail. Você tem que ser muito sintético, tá? E obviamente, né, em algumas situações você precisa realmente explicar. Quando você precisa explicar, uma dica que eu te dou é usar alguns elementos visuais aí, sabe? A história dos bullets, né? Que são aquelas indicadores, aquelas bolinhas pretas que você pode quebrar vários temas e informar vários tópicos, ou realmente uma lista de números ali para mostrar uma ordem de priorização. Isso aqui facilita muito quando você não consegue resumir bem o que você precisa, você usa lá os bullets para estruturar melhor a sua mensagem. Utilize tabelas, né? Você pode tabular a informação que você quer passar em tabelas, isso daí ajuda e incentiva as pessoas a perderem um pouquinho mais de tempo com a sua mensagem, tá? Ok?
Agora, se todavia a mensagem que você precisa mandar é muito arriscado você resumir muito, né? É muito arriscado você não mostrar o cenário, não argumentar, e que realmente você precisa elaborar um pouco mais o texto e você não tem condições de fazer isso numa reunião ou de uma outra forma, ou você tem alguma urgência de mandar aquela informação, faça o seguinte: monte uma apresentação, né, aquelas velhas apresentações no PowerPoint, com todo esse cenário, né, crie lá alguns slides para que tenha alguma lógica, obviamente, né, começo, meio e fim, mas que você consiga passar a sua mensagem de uma forma mais estruturada, mais elaborada, e anexe, mande um e-mail com essa apresentação anexada. Isso funciona mais do que mandar um e-mail gigante, ok? Isso daqui é importante você ter ciência. Toma cuidado com isso, tá? Não mande e-mails grandes, não funciona, tá? Esse treinamento aqui, pessoal, olha, você sabe disso, né? Toda a boa parte desses cursos, grande parte do conteúdo vem da minha experiência profissional. Aqui o que eu estou te dizendo é o que eu passei em grandes multinacionais, em corporações, é o que eu vivi durante as últimas décadas. Então, se eu estou te dizendo é porque é assim: não mande e-mails elaborados, as pessoas não vão ler, a comunicação não vai acontecer. Pode ser até que aí na tua companhia a cultura seja diferente e tal, mas eu acho muito improvável, ok? Esse segundo ponto é muito importante que você tenha ciência. Não mande e-mails grandes. Outro ponto. Se você... E essa é uma situação até corriqueira, né? Quando for mandar um relatório de trabalho, como foi a reunião, como foi o meu dia, como foi esse tipo de elemento, assim, que você precisa descrever as atividades. Uma dica que eu te dou é o seguinte: mande conclusões, né? Aquela história do adjetivo, manda o que você acha, qual foi a conclusão, o dia foi bom, o dia foi ruim, e aí você justifica ali brevemente, o dia foi produtivo porque conseguimos concluir, e aí você manda lá nos bullets, A, B, C. Isso é um e-mail interessante. É melhor do que mandar um e-mail com 10, 15, 20 linhas dizendo que começamos o dia e fomos para a reunião às 10 da manhã, discutimos. Não descreva, tem uma diferença importante aqui. Você não deve mandar como se fosse uma ata de reunião descrevendo o que aconteceu ou não. Relatório diário de trabalho, é importante que você entenda: se for para mandar num corpo de um e-mail, faça dessa maneira, mande a conclusão e via bullets, via ali algum recurso gráfico, uma tabela, os pontos que você quer destacar. Legal? O que você também não pode fazer, isso aqui é até comum que aconteça, né? Muitas vezes você está numa trilha de e-mails lá com um monte de gente copiada e algumas pessoas começam a tratar temas pessoais, de fora do trabalho. Não faça isso, tá? Isso aqui vai te queimar e provavelmente você vai acabar recebendo um e-mail mal educado aí de alguém que está em cópia pedindo para tirá-lo da cópia. Isso é muito ruim, principalmente se for algum superior teu. Toma cuidado, o e-mail de corporativo é uma ferramenta de trabalho, tá? Utilize como uma ferramenta de trabalho. Não trate para temas pessoais, não é? Obviamente, muito menos se tiver outras pessoas ali copiadas que não precisam perder tempo com aquele teu assunto. Mas, não, aqui é experiência prática também, tá? Se você precisar escalar um problema para o teu chefe, não faça isso por e-mail, tá? Evite fazer isso por e-mail.
você pode até mandar o e-mail e ligar junto, né? Ó, acabei de te mandar um e-mail e aí você explica. Por quê? Quando você está lidando com uma situação importante, quando você está lidando com algo que você realmente precisa ter certeza que a tua mensagem ela foi bem entendida, o pior e-mail para utilizar é o e-mail. Né? O pior meio de comunicação para esse cenário é o e-mail, porque por tudo que a gente já falou, né? Porque o e-mail ele perdeu vários elementos ali que eram importantes para que a comunicação aconteça de forma efetiva e você precisa tomar cuidado com isso, né? Para a mensagem do e-mail ela ficar torta ou ter ruído na comunicação, né? O risco disso acontecer é muito alto. Então não escale problemas por e-mail. O ideal, obviamente, é você ligar ou você falar pessoalmente. Aí depois você pode até mandar um e-mail para formalizar. Eu gosto muito dessa opção do uso do e-mail, tá? Você mandar e-mail formalizando uma conversa que você já teve. Isso funciona muito bem, é muito bom, porque você usa o e-mail até como uma ferramenta para controlar o teu trabalho, né, para gestionar o dia a dia e você não se perder nas decisões ou no que foi discutido. O e-mail para isso é uma ferramenta fantástica. Agora, para ser a primeira forma de comunicação, é realmente ruim. Trate os temas antes, pessoalmente ou por telefone, e mande o e-mail na sequência. Outra coisa, isso acontece muito no meio técnico, né? Para quem trabalha aí com projetos ou criando que há necessidade de criar alguns arquivos grandes, toma cuidado, porque se você está numa trilha de e-mails com várias pessoas copiadas ali que têm interesse naquele assunto, mas você precisa mandar um anexo, uma imagem, um vídeo ou algum arquivo técnico que seja grande, mande só para quem efetivamente vai usar aquele anexo, né? Mande só para quem vai usar aquele arquivo. E para as outras pessoas que estão na trilha do e-mail, você manda um segundo e-mail falando assim, olha, acabei de mandar num outro e-mail, somente para a pessoa tal, o arquivo XYZ, para que elas fiquem informadas. Isso aqui é importante porque as pessoas não são obrigadas a estourarem as caixas postais dela com arquivos que elas não vão fazer uso, tá? Principalmente e-mail corporativo, que normalmente é pequeno, né? Isso está mudando muito, mas ainda algumas empresas têm bastante restrição ao tamanho da tua caixa postal. Quando você estiver dentro de uma trilha, terceiro ponto, né? Quando você estiver dentro de uma trilha de e-mails, o assunto é importantíssimo para que você depois pesquise, para que você entenda o contexto que está sendo discutido ali. Se no meio da conversa você muda de assunto, ou alguém muda de assunto que é um assunto que não tem a ver com o que está sendo, com o que foi escrito lá no campo assunto do e-mail, você pode criar um problema depois para recuperar essas informações. Pode não, você vai criar esse problema. Então, se você for tratar de um outro tema que não tem a ver com aquele assunto que tá descrito no campo de assunto, comece uma outra trilha de e-mails. Isso ajuda na organização e recuperação das informações. Uma coisa muito importante que a gente acaba negligenciando, deixando de lado, é o seguinte: o e-mail, você provavelmente vai precisar depois recuperar informações. E quando você precisa recuperar informações de um e-mail, é um trabalho. Olha, a pesquisa não funciona muito bem, você não consegue. O e-mail não é uma boa ferramenta para armazenar e recuperar informações. Então, facilite a tua vida, não é? Facilite essa tua pesquisa posterior.
deixe os assuntos com que realmente foi tratado. Se vai tratar um outro assunto, muda ali toda aquela trilha, para que se você depois precisar recuperar aquela informação, e normalmente isso daí acontece, você consiga fazer isso de uma forma com um custo menor, né? Porque custo sempre vai ter, até porque o e-mail não foi feito para isso. Mas você consegue pelo menos perder um tempo menor na localização e pesquisa desses assuntos, ou dessa troca de e-mails. Imagina que toda troca de e-mails, eu vou explicar melhor esse item, tá? Imagina que toda troca de e-mails que tem várias pessoas copiadas, é como se você estivesse numa reunião, tá? É como se você estivesse numa reunião que acontece de forma atemporal, né? É como se o diálogo ele fosse acontecendo ao longo daquela troca de e-mails. É uma reunião que ela vai acontecendo. E se você manda um e-mail apontando algum problema, você tem que ter certeza do que você está fazendo. Porque a pessoa ela vai se sentir na obrigação de responder, porque na cópia do e-mail existem outras pessoas que estão lendo aquela informação que você está passando. E aí você potencializa a reação dela. Você pode criar uma grande crise por bobeira, principalmente no trato com o cliente, né? Muitas vezes você cobra alguém do cliente de uma forma mais dura com o chefe dele em cópia. Você pode fazer isso, tá? E é até uma ferramenta, mas faça isso de forma consciente. Saiba o que você está fazendo. Quando você vai cobrar alguém de algum ponto, ou se você vai levantar alguma lebre, tenha certeza de que você quer fazer isso com aquelas pessoas que estão em cópia. Se for o caso, e a minha indicação é sempre antes de escalar um problema, lá no meu treinamento de reuniões você vai tem uma dica parecida com essa. Antes de levar um problema de alguém para uma reunião, trate com ele em separado. É o mesmo caso aqui. Se você vai falar de um problema com um monte de gente em cópia, antes disso, trate com aquela pessoa em reservado. Tenha esse zelo, porque senão você vai provavelmente criar um outro problema, que é de relacionamento, e isso aí pode criar uma crise, uma ruptura, e você ter um problema muito maior do que o inicial, tá? Isso aqui potencializa ali as respostas, e as pessoas normalmente levam isso daqui muito pro emocional, tem muito poder de, sabe, troca de egos aí, você acaba desencadeando algo que muitas vezes não há necessidade. Tome cuidado com isso, né? Que é a história da bomba atômica, né? O e-mail aqui é exatamente um dos usos aí que você pode criar uma crise. Normalmente uma ligação, um contato tete a tete com aquela pessoa é mais eficaz do que mandar um e-mail reclamando com um monte de gente em cópia. Legal? Nunca, em qualquer situação, crie ou colabore com spam, tá? Isso aqui spam é assunto que não tem nada a ver, né? Você começa a pôr um monte de gente em cópia por temas que estão fora do trabalho ou fora do contexto de trabalho. Toma cuidado para isso daí não virar depois uma bola de neve envolvendo pessoas que não querem estar naquela lista. E aqui, esse último item, ele é muito parecido com esse item que eu comentei do cuidado que você tem que ter de não expor as pessoas com outras em cópia, tá? Eu já já mediei muito, já cansei, na verdade, de mediar conflitos, principalmente entre integrantes da equipe, porque uma das pessoas acabou mandando uma brincadeirinha por e-mail, uma brincadeirinha até inocente, mas como tinha um monte de gente copiada, aí teve uma carga emocional forte envolvida do outro lado, a pessoa se sente ofendida e isso cria um problema de relacionamento muito forte, tá? Então aquela brincadeira que muitas vezes você faz ali
presencialmente, né, e que não gera problema nenhum, no e-mail vai dar problema, tá? As pessoas, elas veem o e-mail como um meio formal de comunicação. Aí quando chega uma brincadeira por um meio formal, né, é como se você estivesse oficializando a brincadeira ali, ainda com todo mundo em cópia. Isso soa muito sério, né? E normalmente isso não dá certo. Então toma cuidado com isso daí e evite, até oriente a tua equipe a ter cuidado com esse tipo de situação. Vamos lá, tem muita coisa que você não pode fazer por e-mail, né? Lembra como eu comentei que a gente negligencia o e-mail? Olha só quanta coisa que a gente já viu aqui, né? Olha, não exponha erros, culpe pessoas, ameace ou julgue a competência de alguém com outras pessoas em cópia, né? A bem da verdade, você... Aqui, olha só, eu vou explicar a diferença dessa para outras, tá? Para os outros casos que a gente já tinha discutido aqui. Aqui, normalmente, é quando você está num papel de liderança e aí você recebe um e-mail de resposta de alguém do teu time que você... Sabe aquelas situações onde de erros bobos? Eu não acredito que esse cara fez isso. Eu não acredito que ele errou de novo. Eu não acredito. E aí começa a gerar ali uma ira e você no automático quer responder aquele e-mail culpando, apontando erro ou julgando aquela pessoa, ou muitas vezes até ameaçando. Não faça isso por e-mail. Se é uma situação óbvia de erro, liga para a pessoa e né, dá ali o recado por telefone, né? Ou então chame a pessoa depois pessoalmente e trate isso de uma forma com a cabeça um pouco mais fria, porque o e-mail, nós falamos das brincadeiras, né? E realmente o e-mail ele é formal. Você acaba oficializando ali aquela tua postura. E se você não tomar cuidado com o tom das suas respostas, a pessoa pode até usar isso depois contra você, né? O tal do assédio moral. E esse daí é muito fácil de comprovar, né? Ela vai ter um e-mail ali onde você acabou ofendendo ela ou pressionando ela de alguma forma, principalmente com outras pessoas em cópia. Use o telefone, né? Mais fácil. E você conseguir, é uma ferramenta, o oral é muito mais, é uma via de comunicação muito mais completa do que o e-mail. O e-mail, de novo, por aquele problema de que você não consegue demonstrar todos os elementos de comunicação, muitas vezes ele acaba sendo até mais duro do que você gostaria, né? Às vezes uma frase no e-mail ela fica até mais pesada do que quando falada por telefone, que aí é como as pessoas vão filtrar e ler o sentimento que elas vão ler aquele e-mail. Você não tem o controle, você só passou a mensagem pura e simplesmente. Bom, você entendeu, né? Toma cuidado com isso daqui. Isso daqui acontece, tá? Eu já fiz isso. Eu assumo, já aconteceu comigo. Muitas vezes você está com tanta vontade de reclamar de alguém, ou reclamar da postura de alguém, ou de algo que alguém fez, que você manda um e-mail relatando aquilo, né? Você acaba, sem querer, colocando aquela pessoa na cópia do e-mail ou mandando só para aquela pessoa. Eu já fiz isso e já vi N colegas fazendo. Isso aqui é muito comum. Tenha atenção porque você tá com o nome daquela pessoa tá tão forte na tua cabeça que você inconscientemente acaba colocando ela na cópia do e-mail, porque tá com a cabeça tão ali bloqueada com aquele sentimento que não percebe que está reclamando ou falando mal daquela pessoa e mandando para ela, né? Um hábito que eu depois aprendi é, antes de dar o send no e-mail, sempre contar ali até 5
e dar uma revisada em quem está na cópia, e obviamente reler o texto para ver se está tudo muito bem claro. Tome cuidado, né? O e-mail acaba sendo uma ferramenta automática, principalmente no celular ou até no computador. Você faz isso muito rápido, responde os e-mails muito rápido, e aí você pode incorrer nesse erro. Legal? Tome cuidado. Aqui, isso depende muito da cultura da tua empresa, do teu ambiente de trabalho. Mas eu vou falar da minha experiência e como eu já vi isso em várias outras companhias de diversas indústrias diferentes, eu acredito que isso vale para boa parte aí dos ambientes corporativos. O e-mail do teu chefe ou o e-mail de alguém hierarquicamente superior ao teu cargo ou o e-mail do teu cliente, não deixe de um dia para o outro sem responder, não é? Eu não estou falando aqui para você virar um escravo do e-mail, né? Para você ficar aí respondendo e-mail imediatamente, mas olha, se você puder organizar o teu tempo para essas pessoas-chave responder o e-mail o quanto antes, você vai ganhar alguns pontos. A sua comunicação, ou principalmente o papel do líder, muitas vezes tem a ver com a gestão das ansiedades, né? Então, quando alguém te manda uma mensagem, ela fica ansiosa, porque ela está esperando uma resposta. Principalmente se for o teu chefe, ou se for o teu cliente, ou alguém que não tem outra forma de conseguir aquela informação. Se você demora para responder, ou se você, pior ainda, né, nem responde naquele dia, olha, você está criando um problema para você mesmo. Você vai ter provavelmente aí um rótulo de alguém que não usa bem a comunicação, ou alguém que não consegue gestionar bem o tempo, né? Acaba até entrando nisso. As pessoas acham que você efetivamente precisa sim se organizar para suportar toda essa carga de informações, e no final das contas é verdade, você como líder, você realmente precisa lidar bem com essa questão da comunicação e não deixar as pessoas sem informação, né? O teu papel no final das contas é de um gestor de informações. Então tome cuidado com isso, e-mail dessas pessoas-chave devem ser respondidas o quanto antes. E seria um pecado capital realmente deixar isso de um dia para o outro. Legal?